Você já teve um déjà vu inexplicável? Uma intuição que te guiou sem lógica aparente? Ou se sentiu profundamente tocado por um mito antigo, mesmo que ele não fizesse parte da sua cultura? Joseph Campbell, o mestre das mitologias, dizia que esses são os sussurros do inconsciente coletivo. Uma vasta biblioteca de sabedoria ancestral que todos nós compartilhamos. Hoje, vamos desvendar os sinais desse reino invisível e como, ao entendê-los, você pode navegar a sua própria jornada de vida com uma clareza e um propósito que você jamais imaginou. O mundo comum, a ilusão da separação e a busca por sentido. No nosso dia a dia, vivemos em um mundo comum que valoriza a individualidade. Acima de tudo, somos ensinados a nos ver como seres separados, únicos, desconectados uns dos outros e da história da humanidade. Nossas vidas são moldadas pela lógica, pela razão, pelo que é palpável e mensurável. As emoções são muitas vezes relegadas a segundo plano, e a intuição, a sensibilidade, são tidas como menos importantes que os fatos e os números. Isso nos leva a uma vida fragmentada, onde a busca por sentido pode parecer uma tarefa solitária e desafiadora. Mas essa percepção de separação é uma ilusão. Joseph Campbell, inspirando-se profundamente na psicologia de Carl Jung, nos convida a ir além da superfície, a perceber que somos parte de algo muito maior. Ele nos apresenta o conceito do inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da psique humana, compartilhada por toda a humanidade. Pense nele como uma vasta e antiga biblioteca de experiências, símbolos, temas e padrões que foram acumulados ao longo de milênios, através da vivência de incontáveis gerações. É o repositório de toda a sabedoria ancestral, dos mitos, das lendas, dos arquétipos universais que moldam nossa experiência humana, independentemente da nossa cultura ou tempo. No nosso mundo comum, muitas vezes nos sentimos perdidos, buscando um propósito, um sentido para a nossa existência. Buscamos respostas em livros de autoajuda, em gurus, em novas filosofias. Mas, e se as respostas já estivessem dentro de nós, esperando para serem acessadas? E se o universo estivesse constantemente nos enviando sinais, através de sonhos, símbolos e sincronicidades, para nos guiar em nossa própria jornada? A verdade é que esses sinais estão por toda parte, mas muitas vezes somos treinados a ignorá-los. Vivemos tão imersos na rotina, na busca pelo material e pelo superficial, que perdemos a capacidade de ouvir os sussurros do nosso próprio inconsciente coletivo. Essa desconexão nos deixa com uma sensação de vazio, de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar no lugar. É o universo, é a sua própria alma, emitindo um chamado à aventura. Um chamado para se reconectar a essa fonte de sabedoria universal que reside dentro de você. O chamado à aventura. Quando os ecos do universal começam a ressonar, esse mundo comum, racional e fragmentado, não pode conter a totalidade da experiência humana para sempre. A psique, buscando a totalidade, a conexão, começa a emitir sinais. Há um ponto em que os ecos do inconsciente coletivo, essa sabedoria ancestral, começam a ressoar com mais intensidade em sua vida. Eles podem se manifestar de formas sutis ou bastante evidentes, forçando sua atenção, através de sonhos. Sonhos recorrentes com símbolos estranhos, animais míticos, cenários arquetípicos como florestas densas, montanhas imponentes ou oceanos profundos. Sonhos que, apesar de parecerem confusos, carregam uma carga emocional intensa e uma sensação de profunda significância. Intuições fortes e inexplicáveis. Aquela sensação no estômago que te diz para seguir um caminho ou evitar. Outro, mesmo sem nenhuma lógica aparente. Um lampejo de conhecimento que surge do nada e se prova correto. Sincronicidades. Coincidências significativas que não podem ser explicadas pela lógica causal. Pensar em uma pessoa e ela te ligar. Encontrar um livro com a resposta exata para uma pergunta que você estava fazendo. Ou ver um símbolo repetidamente em sua vida, um animal, um número, uma imagem, que parece ter um significado pessoal. Atração por mitos e histórias universais.
sentir-se inexplicavelmente atraído por contos antigos, lendas, mitos de culturas distantes ou histórias de heróis e deusas que parecem falar diretamente à sua alma, mesmo que você nunca tenha tido contato com elas antes. É como se essas narrativas espelhassem algo em seu próprio ser. Crises existenciais. Momentos de profunda dúvida sobre o sentido da vida, o propósito, a identidade. Essas crises, embora dolorosas, são frequentemente o ponto de partida para uma busca mais profunda, um sinal de que o ego precisa se abrir para algo maior. Esse é o chamado à aventura. É o seu inconsciente coletivo tentando se comunicar, convidando-o a expandir sua consciência, a reconhecer a teia invisível que conecta tudo. No entanto, assim como em toda a jornada do herói, surge a recusa ao chamado. É natural. Nossa mente racional tende a desconsiderar o que não pode ser explicado. A recusa se manifesta como ceticismo excessivo. Isso é bobagem. É só coincidência. Medo do desconhecido. O que eu vou encontrar se eu abrir essa porta? Conformidade. Social. As pessoas vão pensar que eu sou louco se eu começar a falar sobre sonhos e arquétipos. Ocupação excessiva. Preencher a vida com atividades para evitar a introspecção e a escuta desses sinais. Campbell nos alerta. Ignorar o chamado é ignorar uma parte vital de nós mesmos. É viver uma vida empobrecida, desconectada da sua fonte mais profunda de sabedoria e vitalidade. A recusa pode levar a uma sensação de vazio, de falta de propósito, ou a uma vida em piloto automático, onde você não se sente o verdadeiro autor da sua própria história. Encontro com o mentor, decifrando os símbolos arquetípicos. Superar a recusa exige um salto de fé, uma abertura para o inexplicável. Mas você não está sozinho nessa jornada. Em toda a história do herói, em algum ponto crucial, surge o mentor. Neste contexto de autodescoberta e conexão com o inconsciente coletivo, o mentor pode assumir diversas formas, algumas bastante surpreendentes. A própria obra de Joseph Campbell e Carl Jung. Seus livros são verdadeiros mapas. Eles te ensinam a linguagem dos mitos, dos símbolos, dos arquétipos e como eles se manifestam em sua vida. Eles são como o professor que te dá as chaves para decifrar hieróglifos. Terapeutas, junguianos ou analistas de sonhos. Profissionais que podem te guiar na interpretação de seus sonhos e na compreensão dos padrões arquetípicos que operam em sua psique. Eles oferecem um espaço seguro para explorar o seu mundo interior. Estudo de mitologias, filosofias orientais e espiritualidades antigas. Mergulhar nessas tradições é como acessar a própria biblioteca do inconsciente coletivo. Você começa a ver os padrões universais, as verdades que se repetem através do tempo e das culturas, e como elas se aplicam à sua vida hoje. A arte, a música e a literatura. Muitas vezes, um filme, uma canção, um poema ou uma obra de arte pode tocar sua alma de forma profunda, despertando algo em você que você não sabia que existia. São manifestações do inconsciente coletivo falando diretamente ao seu coração. A natureza. Conectar-se com a natureza. Florestas, montanhas, oceanos. Pode ser uma forma poderosa de silenciar o ego e permitir que os sussurros do inconsciente coletivo sejam ouvidos. A natureza fala em símbolos e energias primordiais. O mentor aqui nos oferece uma verdade libertadora. O inconsciente coletivo não é algo místico ou distante, mas uma fonte viva de sabedoria que reside dentro de você e se manifesta constantemente ao seu redor. Ele nos ensina a linguagem dos arquétipos, figuras e padrões universais como o herói, a mãe, o pai, o sábio, o trapaceiro, a sombra, o ânima, ânimos, e como eles atuam em nossas vidas, moldando nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossos desafios. Por exemplo, se você está constantemente se deparando com figuras de autoridade que parecem te oprimir, o mentor pode te ajudar a ver como o arquétipo do pai sombrio pode estar ativo em seu inconsciente e como você pode integrar essa energia de forma saudável. Ou se você se sente atraído por uma causa social maior que você, pode ser o arquétipo do herói te chamando para uma aventura. O mentor nos dá a capacidade de decifrar os símbolos que o inconsciente coletivo nos apresenta, sejam eles em sonhos, em sincronicidades ou em nossos padrões de vida.
e a reconhecer que, por trás das peculiaridades de nossa história individual, existem temas universais que nos conectam a toda a humanidade. É a luz que começa a penetrar a escuridão da ignorância, preparando você para o próximo passo da sua transformação. A travessia do primeiro limiar. O passo para a consciência e a conexão profunda, com a sabedoria do mentor em mente e a chama da curiosidade acesa, você se sente pronto para a travessia do primeiro limiar. Este é o momento em que você conscientemente decide parar de ignorar os sinais e começar a prestar atenção aos sussurros do inconsciente coletivo. É o primeiro passo para uma honestidade radical consigo mesmo, uma honestidade que pode ser desafiadora, mas que é fundamental para a liberdade e para uma vida com significado profundo. Este passo pode se manifestar de formas muito pessoais e íntimas. Manter um diário de sonhos, começar a registrar seus sonhos, mesmo os mais bizarros, e tentar identificar padrões, símbolos e emoções recorrentes. Meditação e contemplação. Dedicar tempo para o silêncio, para acalmar a mente e permitir que intuições e insights surjam do seu inconsciente. Estudar mitos e lendas. Ler histórias de diferentes culturas e refletir sobre como os temas e personagens se relacionam com sua própria vida. Prestar atenção às sincronicidades. Reconhecer e valorizar aquelas coincidências significativas, percebendo que talvez não sejam tão aleatórias assim. Explorar a criatividade. Engajar-se em atividades artísticas como pintar, escrever, dançar, cantar. Pois a arte é uma linguagem direta do inconsciente. Aceitar a intuição. Confiar mais nos seus instintos e sentimentos, mesmo quando a lógica imediata não os apoia. Ao dar esse passo, ao atravessar esse limiar, é absolutamente natural sentir um desconforto inicial, uma sensação de vulnerabilidade profunda. As defesas que você construiu ao longo da vida para se proteger de suas próprias profundezas e das expectativas alheias começam a se desmantelar. Você pode se sentir estranho, como se estivesse pisando em um terreno desconhecido. Podem surgir dúvidas. Será que estou inventando isso? O que meus amigos vão pensar se eu falar sobre isso? Mas esse desconforto, essa estranheza, se você permitir que ela se manifeste sem julgamento, se você não recuar, é um sinal claro. É a prova de que você está rompendo as barreiras do ego, saindo da sua zona de conforto e começando a acessar as partes de você que estavam ocultas, mas que clamam por reconhecimento e integração. É o início de um processo de purificação, de clareza e de autodescoberta profunda, um verdadeiro renascimento do seu eu mais autêntico e conectado. Provações, aliados e inimigos. Os desafios e as alianças na jornada do inconsciente coletivo. Agora, você está no coração da jornada, onde o verdadeiro trabalho de integração e transformação acontece. Esta fase é repleta de provações, desafios que testarão sua coragem e sua resiliência na sua busca por conexão com o inconsciente coletivo. A confusão dos símbolos. No início, os sinais do inconsciente coletivo podem parecer caóticos e sem sentido. Sonhos bizarros, intuições que parecem contraditórias, sincronicidades que você não sabe como interpretar. A provação é não desistir, persistir na busca por padrões e significados. O confronto com a sombra coletiva. Ao acessar o inconsciente coletivo, você pode se deparar com aspectos sombrios da humanidade. O ódio, a crueldade, a destruição. Reconhecer que esses impulsos existem em todos nós, inclusive em você, pode ser assustador. O medo da loucura. Para a mente racional, mergulhar nos domínios do inconsciente pode parecer perigoso. Coisa de louco. A provação é manter a sanidade enquanto expande sua percepção. A crítica externa. Amigos e familiares que não entendem. Sua busca podem te desencorajar, te ridicularizar ou te alertar para voltar à realidade. Mas você não está sozinho nessa luta, mesmo que se sinta solitário às vezes. Nesses momentos, surgem os aliados, figuras ou recursos que oferecem apoio e guiança. Comunidades de estudo e discussão, grupos de pessoas interessadas em mitologia, psicologia junguiana, espiritualidade ou sonhos, que podem compartilhar experiências e oferecer diferentes perspectivas. Obras de arte e cultura.
A arte é uma manifestação do inconsciente coletivo. Filmes, livros, músicas, danças, pinturas que te tocam profundamente podem se tornar aliados, te oferecendo validação e insights. Rituais e práticas ancestrais. A meditação, a dança estática, a contação de histórias, a conexão com a natureza, práticas que são universais e podem abrir portais para o inconsciente. A natureza como guia. Passar tempo na natureza, observar os ciclos, as estações, os animais, pode te reconectar com ritmos e símbolos arquetípicos, atuando como um poderoso aliado silencioso. E, claro, existem os inimigos. Internamente, eles se manifestam como o ceticismo arraigado, que te faz duvidar de cada intuição. A autocrítica, que te diz que você não é capaz de entender esses mistérios. O medo do descontrole, de perder sua identidade individual ao se conectar ao coletivo. Externamente, podem ser sistemas educacionais que desencorajam a intuição, ideologias que promovem a fragmentação e a desconexão, ou pessoas que zombam da sua busca por significado. Campbell nos lembra que é preciso enfrentar o dragão. Os nossos maiores medos e opressores, tanto internos quanto externos, para obter o tesouro, que é a sabedoria, a clareza, a conexão e a integração da nossa totalidade. Essa jornada de autodescoberta é transformadora e muitas vezes desafiadora, mas profundamente libertadora. Se você se identifica com essa busca por uma vida mais autêntica e plena, por mais autoconhecimento e liberdade, não deixe de se inscrever no canal. Assim, você receberá mais insights poderosos sobre a jornada do herói e como aplicá-la ao seu desenvolvimento pessoal. E já deixe seu like neste vídeo se ele está te fazendo refletir e te inspirando a olhar para os sinais do seu próprio inconsciente. A aproximação da caverna mais profunda e a provação suprema. O confronto com a verdade universal. Você se aproxima agora da caverna mais profunda. Este é o ponto onde o desafio parece intransponível, onde o confronto com a vastidão e a complexidade do inconsciente coletivo se torna mais intenso, mais cru, mais inescapável. É o momento de encontrar o monstro ou o tesouro mais oculto do conhecimento universal. Pode ser a descoberta de um padrão arquetípico operando fortemente em sua vida de forma inconsciente, talvez o arquétipo do órfão te mantendo preso à vitimização ou o guerreiro em excesso te levando ao esgotamento. Pode ser a revelação de uma verdade universal que desafia tudo o que você acreditava, como a interconexão de todas as coisas ou a natureza ilusória da realidade que você percebe. Ou, em alguns casos, pode ser a necessidade de confrontar a sombra coletiva da humanidade, a capacidade para o mal, a crueldade, o fanatismo, e reconhecer que esses elementos também fazem parte do inconsciente coletivo e, de certa forma, residem em potencial em cada um de nós. Este é o momento de confrontar o que você mais esconde de si mesmo, o lugar onde a sua verdade mais profunda e, por vezes, mais dolorosa, reside nua e crua, sem máscaras ou disfarces. Não há mais para onde correr. A provação suprema é o clímax dessa jornada, o ponto de virada decisivo. É o momento em que você enfrenta a verdade essencial sobre o inconsciente coletivo e sua relação com ele, sem rodeios, sem distrações. Não é uma luta contra um inimigo externo, mas um confronto íntimo consigo mesmo e com a própria estrutura da realidade. É a aceitação plena e radical da sua conexão com essa vasta tapeçaria da existência, de que você é um vaso, um canal para essas energias universais. Pode ser a coragem de transcender sua história individual e se ver como parte de uma história maior, universal, que se desenrola através de você. Pode ser a aceitação de uma intuição ou um chamado que não faz sentido lógico, mas que ressoa com uma verdade mais profunda dentro de você. Ou a liberação de conceitos limitantes sobre a realidade, permitindo-se ser guiado por uma sabedoria que transcende a sua compreensão racional. Este é o ponto de não retorno, onde a transformação se torna inevitável e onde a morte do ego pequeno e limitado acontece, para dar lugar a um eu mais expandido. Essa morte e renascimento simbólicos não são literais, mas são transformações profundas no seu ser que alteram fundamentalmente sua percepção de si, do mundo
e da sua conexão com o todo. É como se uma parte de você que estava morta, adormecida ou reprimida pela ignorância e pela desconexão viesse à tona, fosse ressuscitada. É a liberação de uma energia vital, uma energia criativa que estava contida e bloqueada, agora disponível para você de forma consciente, autêntica e plena. É o fim de uma era de fragmentação, de auto-engano e de aprisionamento, e o início de uma vida vivida com maior integridade, liberdade e autenticidade, sentindo-se parte de algo grandioso. A recompensa e o caminho de volta, a nova totalidade, e o presente da plenitude após a aprovação suprema, a luta mais intensa e transformadora, vem a recompensa. E ela é imensa. Transcende qualquer expectativa material ou superficial que você possa ter tido. Sua vida não é mais guiada apenas pela razão e pelo que é visível. Ela é enriquecida pelos sussurros do inconsciente coletivo, por um sentido de conexão profunda com a humanidade e o universo. Você ganha um novo nível de autoconfiança, uma clareza de propósito sobre quem você é e o que te move, e uma resiliência inabalável que se estende a todas as áreas da sua vida. Você se torna capaz de construir relacionamentos mais verdadeiros e profundos, pois entende que todos somos parte da mesma teia. A vasta energia que antes era gasta em ignorar esses sinais, em tentar se encaixar em uma lógica limitante, agora é liberada e canalizada para a criatividade, a vitalidade, a paixão pela vida e a realização pessoal. A recompensa é a sensação de totalidade, de ser completo, de não se sentir mais sozinho, de viver com integridade e com uma plenitude que você jamais imaginou. Com essa nova consciência e a recompensa em mãos, você inicia o caminho de volta ao mundo comum. Mas uma coisa é absolutamente certa: você não é mais o mesmo. A pessoa que você era antes da jornada, aquela que era limitada pela ignorância dos sinais universais, morreu na caverna mais profunda. Agora, você retorna transformado, mais inteiro, mais autêntico, mais conectado, mais livre. Você integra a sabedoria do inconsciente coletivo em sua vida diária, vivendo com mais intuição, mais criatividade e com um profundo senso de pertencimento. Você reconhece os padrões arquetípicos em sua vida e nos outros, o que te dá uma nova perspectiva e compaixão. O desafio aqui é manter essa conexão e essa autenticidade em um mundo que muitas vezes ainda desvaloriza o invisível. Você pode se deparar com a incompreensão de quem não fez essa jornada de autoconhecimento. Mas a sua nova força interior, a sua autoconfiança inabalável e a sua paz serão seus escudos e guias. Você não precisa da aprovação externa, pois encontrou a aprovação interna e a conexão universal. A verdadeira liberdade que vem de ser quem você é. A ressurreição e o retorno com o Elixir, compartilhando a luz e inspirando a transformação. Ressurreição é a última prova, o momento em que você demonstra que a sua transformação é completa, que a integração da sabedoria do inconsciente coletivo é uma realidade viva em você. Pode ser a capacidade de falar abertamente sobre suas intuições e sincronicidades, sem medo de ser julgado, de compartilhar sua jornada e suas descobertas com outros, oferecendo um exemplo de coragem e autenticidade. Pode ser a coragem de seguir um chamado interno, mesmo que ele te leve para um caminho não convencional, ou de usar seus talentos para expressar essas verdades universais através da arte, da escrita ou de outras formas de criação. É a confirmação de que a sua mudança é duradoura e que você se tornou mestre de si mesmo, um verdadeiro herói da sua própria vida. E finalmente você retorna com o Elixir. O Elixir é essa sabedoria, essa nova forma de viver, essa totalidade e autenticidade que você alcançou. Não é apenas para você. Você não apenas vive sua vida de forma plena, autêntica e conectada, mas se torna um farol para outros. Sua própria história de superação e integração se torna uma fonte de inspiração e um guia para quem busca sua própria verdade, mostrando que a verdadeira liberdade reside na aceitação e na integração de todas as suas partes, e na conexão com a vasta sabedoria universal. Você tem o poder de inspirar outras pessoas a fazerem suas próprias jornadas de autoconhecimento e transformação, a buscarem a verdade sobre si mesmas,
a integrarem suas próprias sombras e a ouvirem os sussurros do seu inconsciente coletivo. O conhecimento e a força adquiridos através da exploração do inconsciente coletivo te dão a capacidade de ajudar outros a encontrarem a própria luz, de se tornarem mais inteiros, mais autênticos e mais livres. O Elixir é a sua contribuição para o mundo, a sua capacidade de irradiar essa totalidade e guiar outros em suas próprias buscas por uma vida mais conectada, mais significativa e verdadeiramente plena. Sua vida, antes limitada pela razão, agora se torna um portal para a sua plenitude e para a sua capacidade de impactar positivamente o mundo ao seu redor. Essa jornada para desvendar os sinais do inconsciente coletivo, através da visão atemporal, de Joseph Campbell, é um caminho profundo e libertador para a sua totalidade. Não ignore os sussurros da sua intuição ou as estranhas sincronicidades, pois é exatamente lá que reside o seu maior poder e a sua maior liberdade. Eu adoraria saber quais sinais do inconsciente coletivo você tem percebido em sua vida. Quais mitos ou símbolos ressoam mais com você? Deixe seu comentário abaixo e vamos construir essa comunidade de transformação e autoconhecimento juntos. Lembre-se, sua jornada é única, pessoal e sagrada, mas os padrões da experiência humana são universais. E ao ter a coragem de ouvir e integrar os sinais do inconsciente coletivo, você não apenas se torna mais livre, mais autêntico e mais pleno, mas verdadeiramente mais humano. Ouça os sussurros, siga a intuição. Até a próxima jornada de autodescoberta.